Oi, amados do Pai, lá vamos nós para o 8º capítulo de Êxodo. E aqui nós vamos ver como as pessoas se deixam enganar por falsos profetas, por falsos cristos, através de grandes sinais, milagres, prodígios. E a palavra do Senhor diz que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos. Então, nada melhor do que a gente ler a Bíblia para a gente poder entender todos esses sinais, esses prodígios e ver quem é que está fazendo. Porque nós temos um Deus que é o controlador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E nós só precisamos pedir para Ele discernimento, que Ele possa nos guiar na verdade, que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, para que possamos seguir o caminho de volta para casa, sem atalhos, sem que nos percamos por aí pelo mundo. É isso aí. Então vamos orar? Pai, obrigada por tua palavra, obrigada porque o Senhor nos deixou isso aqui, olha, para nos guiar com um grande GPS, para que a cada dia possamos ter intimidade com o Senhor, independente do horário, que possamos ler a palavra que o Senhor nos deixou para entender os teus sinais, entender a tua vontade e que a tua palavra nos fortaleça. É isso que nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Gratidão, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Êxodo 8. Dá continuidade às pragas. Ontem nós vimos a primeira praga, né? Então, depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os seus territórios de rãs. O rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão pela terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso. Já pensou que situação? Pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também ocorrerá nas casas dos seus oficiais. E avançarão sobre o povo. Entrarão nos seus fornos e nas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e apareceram rãs, que cobriram a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas. Fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: é só dizer quando devo orar a seu favor, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. Telefonema entrando, perdão. O faraó respondeu: que seja amanhã. E Moisés disse: está bem. Vossa Majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés chamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram as rãs mortas em montões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer.
Deus sabe de todas as coisas, né? Então o Senhor disse a Moisés: mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram isso, o que Deus tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolho. Todo o pó se transformou em piolhos na terra. Já pensou que coisa horrível? Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Isto é o dedo de Deus, disseram eles a Faraó. Mas o coração do Faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante cedo de manhã e vá encontrar o Faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga a ele: assim diz o Senhor, deixe o meu povo oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. E as casas do seu povo e toda a terra em que vivem os egípcios estarão cheios de moscas. Mas, note bem, farei com que na terra de Gósen, onde vivem o meu povo, não haja moscas. Nada vai acontecer, preste atenção. As moscas não amolarão os israelitas. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. Olha o sinal aí. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa do Faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Lembra que a gente já falou isso em vídeos anteriores? Se fizermos isso aqui na frente deles, não nos apedrejarão? Lógico, né? Eles criavam gado e ovelhas e eram animais sagrados para os egípcios, né? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Então o Faraó disse: podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não vão muito longe, e orem por mim também. Esse pedido, hein? Até parece que ele se converteu, né? Moisés respondeu-lhe: assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas se retirarão do Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu do Faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu ao pedido de Moisés, e as moscas deixaram o Faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também, desta vez, o Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Meu Deus do céu, que loucura, gente. Ai, olha, a gente lê assim, a gente fica chocado, né, com essas coisas que vão acontecendo, né? Depois da primeira praga de ontem, né, que Deus transformou o Nilo em sangue, para não pensarmos que devemos idolatrar os deuses da água,
Agora, nesse capítulo, a gente aprendeu mais sobre diversos outros deuses, com letra minúscula, que os egípcios idolatravam, né? Então, a segunda praga que nós vimos foram as rãs, que era tida, sim, pelos egípcios como a deusa da fertilidade, chamada de Esque, e simbolizava uma entidade demoníaca. Os sábios encantadores do faraó, eles também conseguiram fazer elas se multiplicarem, né? Mas foi assim impossível para eles eliminarem elas, parar com aquela multiplicação. Somente o nosso Deus poderia fazer isso. E fez na data combinada que Moisés acordou com o faraó. E aí todas as rãs foram mortas em todos os lugares do Egito, exatamente no momento perfeito, acertado, ajustado. E aí o faraó continuou com o coração endurecido, e aí teve que enviar mais uma praga, e vieram os piolhos. O pó da terra também é considerada sagrada, e em muitos rituais eram usadas, a terra era usada como cura. Por isso que Deus colocou e fez que a terra se tornasse com piolhos, e colocasse piolho nos homens e nos gados, nos animais, né? Mas mesmo assim, depois de acabar com o piolho, o faraó continuou com o coração endurecido. Aí veio a quarta praga, encheu toda a terra do Egito de mosca. Gente, uma mosca já faz aquele barulhinho chato, já perturba. Imagina um enxame de moscas invadindo a tua casa, a tua cama. Quando você vai almoçar, jantar, você tem que ficar abanando, você não consegue fazer absolutamente nada. É uma tristeza isso, né? Toda a terra do Egito, exceto a terra dos israelitas, do povo de Deus, que era a terra de Gósen, que era exatamente para mostrar ao faraó e a todos os demais que é Deus quem controla todas as coisas. A soberania de Deus. Isso serviu de sinal dessa soberania, para que todos pudessem, né? Porque os feiticeiros já tinham parado de competir com Deus. Porque nós temos um Deus, criador de todas as coisas. Eles não, eles tinham diversos ídolos, diversos deuses, que não criavam nada, que não controlavam nada. E aqui, nesse momento, apareceu a Moisés que o faraó tinha realmente amolecido o seu coração. Lê do engano. Na verdade, o inimigo finge muito bem, né? E o pior de tudo é que muitas pessoas ainda acreditam. Talvez porque acham, né, que os outros são como eles, com um coração bom. Nós temos um Deus criador de todas as coisas, que controla todas as coisas. E nos diz que nós precisamos ter cuidado com os enganadores, com aquela fala mansa, com as promessas de que você vai comer isso, que você vai beber aquilo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Pois é. O inimigo é imoral, sem escrúpulos. A gente precisa ter muita atenção nessa hora. Como é bom a gente ter esses avisos e conselhos do Senhor para a gente entender. E é isso. E amanhã a gente vai seguir para a quinta praga. Vamos em frente. Um beijo no seu coração e vamos de Gênesis a Apocalipse. Receber a cada dia uma sementinha, insights para ampliar a nossa cosmovisão. Um beijo. Fui. Tchau. Compartilha com quem você ama. E curte. E se você ainda não me segue, me siga e aperta o sininho aqui embaixo. Vamos criar essa onda da palavra do Senhor, tá bom? Tchau!